Se você é daqueles que não entende o porquê da campanha do Outubro Rosa, preste atenção nessa estatística. O Instituto Nacional de Câncer estima para este ano de 2020 66.280 novos casos de câncer de mama. E câncer de mama não atinge apenas as mulheres, tem homem também diagnosticado todo ano com essa doença, mais por fatores genéticos do que por outros motivos. É um percentual bem menor que o das mulheres, mas é importante que isso seja dito para que homens e mulheres tenham atenção a essa doença, até porque, se diagnosticada precocemente, ela tem cura em quase todos os casos. E a entrevistada de hoje é a doutora Audrey Tsunoda, me corrija se eu tiver pronunciado errado, é médica oncologista, vai nos falar sobre câncer de mama e essa estimativa bem assustadora do Instituto Nacional do Câncer de que este ano no Brasil devem ser identificados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Isso tem alguma relação com o fato das pessoas estarem procurando menos os médicos, fazendo menos exames, ou acontece todo ano? Oi, boa noite a todos, boa noite, Cristina. Olha, realmente é de assustar. Existem vários fatores relacionados, mas, assim, dentro desse número estimado, que é muito mais alto do que nos anos prévios, há alguns fatores adicionais. Há um pouco mais de história de sedentarismo, de idade um pouco mais velho, e vários outros fatores de risco também. Mas também é uma heterogeneidade nesse nosso Brasil, né? Tem algumas regiões que as incidências são mais altas, por exemplo, no sul e sudeste, e outras onde as incidências são um pouco mais baixas, no norte e nordeste, né? Então, o estilo de vida está muito relacionado. E fazer os exames de prevenção também. Então, assim, para você ter uma ideia, realizar uma mamografia ao longo da sua vida aumenta muito a sua chance de ficar curada do câncer de mama, por exemplo, né? Aumenta a chance de você sobreviver. Ao passo que aquela mulher que nunca realizou nenhum exame, ela tem uma chance um pouco menor de ter o seu problema resolvido quando ela tem aquele tumor detectado, né? Felizmente, no Paraná, muitos das mulheres têm seu diagnóstico mais precoce. Porém, na pandemia agora, muitas das mulheres deixaram de lado seus exames de prevenção, e essa é a nossa preocupação também. Por isso que a gente está aqui também às vésperas do Outubro Rosa, não é porque tem pandemia que as campanhas vão deixar de acontecer. Outubro vai ser o mês de lembrete de que é necessário fazer os exames preventivos, né? E para homens, inclusive, a gente tem que alertar isso. Os homens não sabem, embora eles sejam um percentual muito menor, mas também são vítimas de câncer de mama, né? É verdade mesmo. A maioria desconhece esse fato. É raro, para vocês terem uma ideia, de cada 100 casos, um ou até um e meio, né, menos de dois, são masculinos, mas há sim câncer de mama em homem. E as famílias que têm indivíduos com câncer de mama do sexo masculino têm uma chance maior de ter câncer familiar. Então, é um fator importante na história da família da gente, sabe? Quem que deve fazer exame? Que também não é o caso de a gente mandar todo mundo ir para a rua, lotar os consultórios, lotar as clínicas, sair todo mundo fazendo exame loucamente. Só relembrando, então, faixa etária, tanto de mulheres quanto para homens, e no caso dos homens, como é um percentual muito menor, em que condições, né? É só quem tem histórico familiar de câncer de mama especificamente, que deve procurar fazer exames preventivos? Olha, como via de regra, todas as pessoas após uma certa idade precisam de um exame preventivo. Vou dizer para vocês que o exame preventivo do homem, por ser uma doença muito rara, é o autoexame, né? Então, o homem, eventualmente, ele deve avaliar se tem algum sinal de nódulo, de caroço, no mamilo, ou atrás do mamilo. Então, o homem tem um tecido mamário pequeno ali, e se eventualmente tem um carocinho, alguma coisa que aumenta de volume, isso pode ser sim sinal de câncer de mama. Ulceração, retração do mamilo, inchaço da mama no homem também são sinais. Os mesmos sinais
podem acontecer nas mulheres, mas a gente não quer que isso aconteça, porque isso significa que o nódulo já é palpável. Então, para as mulheres, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, as mulheres acima de 40 anos devem fazer o autoexame das mamas após, média, assim, no quinto dia após o ciclo, né, o início do seu ciclo, porque é o período que a mama está menos sensível, né, o autoexame, e a mamografia. Pelo Instituto Nacional do Câncer, a mamografia começa aos 50 anos, como via de regra, e o autoexame dos 40 aos 50 anos. A recomendação oficial é encerrar os seus exames de prevenção até os 69 anos, mas isso porque a gente imagina a partir da faixa etária média, né, de tempo de vida médio das mulheres no Brasil. Claro que isso vem se estendendo e em alguns países chega a 84 anos de idade, para ter uma ideia, né? Que a gente deve continuar fazendo esse rastreamento com mamografia. A mamografia hoje é o exame mais seguro e mais importante para detectar o câncer de mama nas suas formas iniciais ou mesmo as suas formas precursoras, sabe? Então é bem importante realizar a mamografia. E a identificação precoce tem a ver com a chance de sobrevida mesmo, né? O câncer de mama não chega no nível do câncer de pele, que praticamente 100% conseguem se curar identificando logo, mas ele tem uma chance de cura e de tratamento bem menos invasivo se for descoberto logo no início, né? Com certeza, a gente pode ser, claro, a mulher pode receber muito menos tratamento, a cirurgia pode ser bem mais conservadora, né, bem menor, a qualidade de vida dela é muito melhor, né, quando a lesão é detectada na sua fase mais inicial. E quando a mulher é aderente ao rastreamento, quando ela faz os seus exames regularmente, a chance de detectar realmente lesão muito precoce é muito alta, e aí a chance de cura é realmente acima de 95%, é muito, muito alta. Então, assim, é isso que a gente busca, né? Que se for detectar, que detectem nas fases mais iniciais, né? Se um dia a gente tiver uma doença dessa, que essa doença seja detectada de uma forma muito precoce, onde as chances são muito mais altas. Depois de uma certa idade, devemos fazer algum exame preventivo, viu? Então, todos nós acima dos 40 anos devemos fazer autoexame das mamas, olhar, observar as mamas. As mulheres devem fazer todos os meses, preferencialmente no quinto dia do ciclo, né, dos seus ciclos menstruais, porque é o período que a mama está menos sensível. Então, ela deve fazer o seu autoexame, a sua palpação. Isso é uma recomendação do Instituto Nacional do Câncer. Após os 50 anos, todas devem fazer mamografia, né? E a mamografia é um exame simples e altamente eficiente para prevenir e detectar lesões. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. Então, todas as mulheres após os 40 anos que desejarem podem realizar o exame também. E para as mulheres que têm histórico familiar ou fatores de risco importantes, ela pode fazer a mamografia independente dessas faixas etárias em qualquer momento. E o Outubro está aí, o Outubro Rosa está aí para recordar, né? Se você tiver alguns dos fatores de risco, por exemplo, sedentarismo, obesidade, dieta com alto colesterol, né? Se você eventualmente teve menor número de filhos, esses são fatores de risco para câncer de mama, para outras doenças também, como câncer de útero, câncer de intestino, né? Todos esses são hábitos que são importantes de serem observados, se possível evitados. A gente deve ter hábitos um pouco mais saudáveis para prevenir esse tipo de doença. Menor número de filhos, hoje em dia, praticamente todo mundo está com esse fator de risco, porque a gente não tem mais aquela quantidade de filhos que nossos avós e bisavós tinham, né? Pois é, então, infelizmente, como fator de risco, né, ter poucos filhos e principalmente não amamentá-los, inclusive, é realmente fator de risco. E aí, todas nós estamos se encaixando. Então, o câncer de mama é a doença da mulher moderna, infelizmente, né? Então, muito estresse, sedentarismo e poucos filhos, né? Então, muito ligado aos hábitos agora mais atuais da mulher moderna, né? E esse ano especificamente de pandemia, em que muita gente que se exercitava passou a se exercitar menos, até por questão de espaço, por estar muito mais em casa, em muitas cidades ainda,
existe a questão né, as determinações de fechamento de empresas, de comércio, então, provavelmente o fator de risco sedentarismo aumentou bastante esse ano, assim como aumentou o relaxamento, vamos dizer assim, da maior parte das pessoas em relação a cuidados pessoais relativos a outras doenças. Estava todo mundo muito preocupado com Covid, e não ficou atento a outras doenças. A gente tem tido esse alerta por parte de vários médicos especialistas em várias especialidades, né? Não, você está coberta de razão, é isso mesmo. Infelizmente, o fique em casa foi interpretado como larga tudo, não faça nada e fique em casa fazendo nada. Não, não dá, né? O fique em casa é para saídas desnecessárias de casa, né? Mas realizar seus exames de prevenção, os exames de acompanhamento, as consultas médicas regulares, muitas dessas consultas até podem hoje serem feitas por telemedicina, né? Mas é importante que você permaneça aderente ao seu acompanhamento e ao seu tratamento, para evitar complicações de várias outras doenças, mas também para prevenir doenças como essas que eu mencionei, câncer de intestino e câncer de mama, que são os dois tumores mais frequentes da mulher hoje no Brasil, né? Então, são doenças que são evitáveis, preveníveis, através de exames frequentes, tanto no sistema público quanto suplementar. Então, a gente deve realmente preservar a nossa saúde, né? Assim, aderindo a essas medidas importantes de qualidade de vida e de prevenção. Doutora Audrey, e câncer ainda é uma palavra que assusta muito, mas no caso do câncer de mama, existe tratamento, se detectado precocemente, para a maioria das pessoas, né? Verdadeiro, muito verdadeiro. Essa palavra câncer, muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas câncer é aquela doença ruim, maligno, do maligno, né? Olha, eu vou falar para vocês, maligno é aquilo que não há jeito, que é maldoso, né? Que realmente vai prejudicar muito a pessoa. E o câncer nem sempre é assim, né? Muitas das vezes é apenas algo que você deve tratar, resolver e depois acompanhar, né? Então, realmente, é uma doença cujo nome assusta, mas que tem muitos recursos de tratamento. O câncer de mama é a doença mais frequente dentre as mulheres do mundo todo, mais estudado, com maior número de recursos. Esses recursos hoje no Brasil são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde amplamente, gratuitamente, com muito orgulho, né? Inclusive recursos como reconstrução, medicações de alto custo. Então, assim, a gente precisa perder esse preconceito da doença, a gente precisa realizar os exames e a gente precisa tratar adequadamente. E o tratamento adequado leva, sim, a uma alta chance de resolução do problema e alta qualidade de vida, principalmente nas suas fases iniciais. Então, só para finalizar aqui, dando um recado importante, o Outubro Rosa, que é esse mês de campanha mesmo, que todo mundo está sendo lembrado por médicos, por várias empresas que aderem a essa rede de alerta, que é preciso fazer os exames preventivos, ele está mantido apesar da pandemia. Agora, claro que não precisa ser feito em outubro, não precisa todo mundo lotar as clínicas e os locais de exame agora e sair correndo fazer, né? Quem que deve ter muita atenção agora? Que tipos de sinais a pessoa deve estar atenta e tendo esses sinais, aí sim, esses têm prioridade agora de correr para procurar ajuda. Bem, as mulheres que percebem alterações no seu autoexame, por exemplo, um carocinho novo, diferente, né? Alguma área diferente no mamilo, por exemplo, uma úlcerazinha, uma feridinha, saída de secreção pelo mamilo, por exemplo, líquido avermelhado, diferente, não usual, que ela nunca viu antes, né? Alterações que ela não tinha antes que surgiram e que persistem. Passa mais de uma semana e aquilo continua. Bem, essa mulher deve realmente se dirigir imediatamente ao médico de referência, se ela não tiver o seu ginecologista, que seja o seu clínico, mas preferencialmente seu ginecologista, ou eventualmente efetivar o exame, realizar o exame na campanha, né, para que seja detectada a sua alteração. Essas alterações elas devem ser investigadas, não quer dizer que elas são câncer, né? Quer dizer que elas devem ser investigadas porque algumas delas podem sim estar relacionadas ao câncer. Então, são sinais de alerta e devem
estimular você, mulher, a procurar a assistência de saúde. Doutora Audrey, muito obrigada por essa entrevista, por esses esclarecimentos. Deixo um recado final aí para você falar com quem estiver nos assistindo, porque eu sei que os médicos sempre têm um recado a mais para dar para as pessoas e para deixar todo mundo atento e prevenindo aí de doenças. Perfeito. Olha, você que nos ouve, se você quer realmente preservar sua saúde e prevenir, evitar doenças como o câncer, para nós que somos oncologistas, atenção, muito cuidado com a sua própria saúde, no sentido de se preservar, de realizar exercícios físicos regulares, de aderir a uma alimentação saudável, a reduzir o estresse, dormir melhor, fazer tudo aquilo que a nossa mãe recomenda, né? Para que a gente possa realmente prevenir doenças várias, dentre elas essa que infelizmente eu vejo várias pessoas novas todos os dias, que é o câncer. Então assim, cuide-se, apesar de toda essa atmosfera da pandemia, mantenha o uso de máscara, mantenha o isolamento social, mas mantenha também o autocuidado. Cuide-se. O isolamento social é aqueles 2 metros de distância das outras pessoas e não ficar trancado em casa sem fazer os exames, né? Exatamente. Obrigada, Exatamente. doutora. E você tem alguma informação a acrescentar, alguma história para contar? Participe do debate escrevendo na área de comentários. Se gostou dessa entrevista em vídeo, curta e compartilhe. E se ainda não é nosso assinante, te convido a direcionar o celular para esse código que aparece aí na tela, porque tem uma promoção exclusiva para você que me acompanha nas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta, você tem acesso a outras entrevistas, a colunas exclusivas para assinantes escritas por mim e por outros jornalistas, por outros colunistas. Te espero lá na Gazeta.